povo de Deus, eu sou o professor Rodrigo Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. Há alguns dias atrás, eu coloquei nas minhas redes uma provocação. Provocação no bom sentido, se você tivesse alguma dúvida, algum questionamento sobre Bíblia, religião e fé, que você me mandasse que eu ia responder nos meus vídeos. Então, um amigo, o Rafael, ele me mandou um vídeo com alguns questionamentos e pediu para que eu trouxesse a resposta. Então eu vou colocar o vídeo aqui na sequência e logo depois eu vou responder. Mostra na Bíblia onde diz que podemos fazer imagens. Êxodo 25:18. Me mostra na Bíblia onde diz que os santos intercedem por nós. Apocalipse 5:8. Então me mostra na Bíblia onde diz que devemos orar pelos mortos. Segundo Macabeus 12:46. E onde a Bíblia fala das relíquias dos santos? Atos 19:11. Agora você, me mostra na Bíblia onde diz que tudo tem que estar na Bíblia. Sei não. Então vamos lá. Olha só. É citado nesse vídeo alguns versículos. Quando ele fala sobre fazer imagens, ele cita o versículo de Êxodo 25:18. Eu vou ler com vocês. Êxodo 25:18. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Tá ok? Vamos lá. Êxodo 25:18. É um texto que fala quando Deus deu ordem para levantar o santuário no deserto. Ele fala o seguinte: farás 2 querubins de ouro, e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. É que a arca do santuário, o propiciatório, que era a tampa, onde Deus aparecia, tinham 2 querubins nas extremidades da tampa. E Deus, a presença de Deus, Shekinah, aparecia entre os querubins. E eles fizeram esses querubins lá de ouro batido. Tudo bem, fez-se a imagem de querubins. Mas em momento algum é dito para que se adore, ou se venere, ou se qualquer outro termo usado, a esses querubins. Muito pelo contrário, em vários textos da Bíblia, Deus enfatiza a sua proibição de se prostrar e adorar a qualquer outro ídolo, ou coisas feitas por mãos de homens, feitas de barro, que não ouvem e não enxergam. Os Salmos, por exemplo, tem bastante disso. Então, o fato de Deus ter pedido a construção dos querubins apenas para ilustrar o trono de Deus, que se a gente vê, como vimos nos últimos estudos, o Apocalipse capítulo 4 e 5, o trono de Deus fica os querubins ao redor. Só por isso Deus pediu para que se colocassem as imagens dos querubins, simbolizando o trono de Deus. Mas em momento algum é colocado essas imagens, ou o que essas imagens representam, como motivo, propósito de adoração, ou de fazer pedidos, ou coisas do tipo. Muito pelo contrário, a Bíblia é enfática em dizer contrário a esse tipo de adoração, classificando como idolatria. O segundo versículo que ele cita é sobre a intercessão dos santos. É Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler com você aqui, que diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós vimos no nosso estudo que no Apocalipse 4 e 5, como eu acabei de citar, uma representação, uma visão que... Representação não. Uma visão que João teve do trono de Deus. E lá vimos que tem os 24 anciãos, que simbolizam o povo de Deus, tem o trono de Deus, né? Tem os 7 castiçais, que é a presença do Espírito Santo. Vimos também o Cordeiro, que é o sacrifício que acontecia no santuário terrestre, que simboliza Jesus. E vimos em um momento ali que o incenso é as orações dos santos. No antigo santuário, assim disse o incenso todo dia, que chegava como aroma suave a Deus. Esse incenso simboliza a intercessão de Cristo pelos santos. Santo não é aquele que morreu, porque a Bíblia é bem clara em dizer, no livro de Eclesiastes 9, se não me falha a memória, vamos lá, eu vou pegar o texto aqui e a gente vai ver o texto, Eclesiastes capítulo 9.
Porque a Bíblia é bem clara em dizer que o morto está morto. Então, os santos que oram e Jesus intercede, a intercessão de Cristo pelos santos, não podem ser os mortos, e sim os vivos. Olha só, Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O versículo 10 também é interessante. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então os mortos não têm consciência no estado da morte, segundo a palavra de Deus. Logo, a intercessão pelos santos, não dos santos, segundo Apocalipse 5, verso 8, aquele verso que fala que são as orações dos santos, é os santos vivos que oram a Deus, e Jesus, como nosso intercessor, segundo Timóteo, é o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele intercede por nós e Deus. Os santos são os que creem em Jesus em vida, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, tá? A intercessão dos santos aqui no Apocalipse 5, verso 8, é pelos santos, não dos santos, como se os santos tivessem algum poder intercessório. Não tem. O único intercessor entre nós e Deus é Jesus. Depois é citado ali a oração pelos mortos. Eu não tenho como ler, porque está em 2 Macabeus 12, 46. O livro de Macabeus, ele é como a própria a igreja romana denomina, é deuterocanônico, ou seja, é outro cânon. Ele veio depois, ele foi incluído depois da instituição da igreja cristã já, que foi colocado numa das traduções da Bíblia e ela permanece até hoje. É um exemplo ali do livro de Judite, os livros de Macabeus, o livro de Baruque, o Eclesiástico. Enfim, são os livros colocados no cânon depois e não foi aceito em sua maioria pelo cristianismo. E até alguns dos teólogos católicos também não aceitam a inspiração desse livro. Ele serve como livros históricos, mas eles não são livros inspirados por Deus como o restante da Bíblia. Então ele não pode ser base para a doutrina. Né? E isso não estou só eu falando, inclusive teólogos católicos não concordam com esses livros serem inspirados por Deus. Então não tem como eu ler. Porque, como eu disse no versículo que eu li, os mortos estão mortos. Como oraremos por eles, se eles já estão mortos? A Bíblia diz que importa ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo disse. Então, não tem como a gente orar pelos mortos, porque eles morreram. Né? A morte é o contrário da vida. Né? Então, não tem oração pelos mortos. Eu não consigo ler o livro de Macabeus, porque ele não está no cânon sagrado. E a relíquia dos santos, que ele cita também, Atos 19, 11. Vamos lá. Vamos ler Atos 19, versículo 11. O texto diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não tem nada a ver com relíquias. Eu acho que ele citou o texto errado. Na verdade, ele estava querendo dizer o 12. Ou também, né, em algumas Bíblias católicas, a numeração dos versículos muda um pouco. Então, provavelmente, ele está se referindo ao texto de Atos 19, 12, que diz: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então aqui está falando de algo semelhante que aconteceu com Jesus quando ele estava passando no meio da multidão e uma mulher com fluxo de sangue pensou: se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. E qual foi a resposta de Jesus para ela? Ela foi curada quando tocou nas vestes de Jesus. Até foi uma cena engraçada, assim, que Jesus fala assim: alguém me tocou. E tinha um monte de gente espremendo Jesus ali, e Jesus fala: alguém me tocou. Aí Pedro vira para ele e fala: Senhor, tá todo mundo te espremendo, e o Senhor pergunta quem te tocou? Aí ele fala: não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Aí a mulher, sabendo que não podia mais se esconder, porque Jesus já estava procurando ela conta o que aconteceu, que ela tocou na veste de Jesus
e foi curada. E qual foi a resposta de Jesus para ela? Vai, filha, a tua fé te salvou. No caso, salvação aqui não salvação para a vida eterna, salvação da cura, do milagre, né? Então, o que cura? Foi o manto de Jesus ou a fé que ela tinha em Jesus e no Deus que representava? Ali no texto de Atos era a fé em Deus, em que Paulo ia, ou o pertence que ele tinha lá, a fé que eles tinham curava, mas não que o objeto tenha poder em si. Até essa questão de relíquias é uma discussão muito grande, né, no meio cristão, porque tem muitas. Então, o milagre vem pela fé em Deus. O único intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo, homem. Eu vou procurar aqui na Bíblia para te mostrar o texto de Timóteo. O texto está em Timóteo 2,5, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único intercessor entre nós e Deus. Então, a oração é pelos santos, não tem como a gente orar pelos mortos, e as relíquias apenas simbolizam um Deus, mas não que tenha poder nelas, né? E só para eu concluir, quando se fala sobre a idolatria que eu comentei, eu quero procurar um verso aqui no livro de Salmos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui de memória para mostrar para vocês. Bom, eu não achei de memória no livro de Salmos, mas tem um texto clássico. Eu queria ler um outro texto, mas tem um texto clássico para mostrar para vocês, que é o Êxodo, capítulo 20, o versículo... o versículo 4, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Por quê? Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, não fazer imagem de escultura para adoração. Até agora me veio na cabeça o texto que eu estava procurando de Salmo, Salmo 115. Vamos lá. Salmo 115 diz assim. Opa, passei. Diz assim. Porque, o versículo 2, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. E o versículo 9, Israel confia no Senhor, e ele é o seu amparo e o seu escudo. Deus não autoriza a criação de imagens de escultura para adoração. Em momento algum, o povo de Israel adorou as imagens dos querubins lá no santuário. Primeiro porque eles não podiam nem entrar lá, só o sumo sacerdote entrava. Então, a gente precisa ler a Bíblia e entender o seu contexto. Né? Ler o contexto todo, não um único versículo, ler o contexto todo da Bíblia. A gente precisa estudar o assunto na Bíblia. Então a gente sabe que os mortos, como a gente viu, morreram. Então, como a gente vai fazer imagens desses que se foram para adoração? A Bíblia proíbe, como acabamos de ler. E o único intercessor entre nós e Deus, que intercede por nós, é Jesus. Né? Então não há intercessão dos santos, não podemos fazer imagem para adoração. Orar pelos mortos não tem sentido, já que os mortos estão mortos. E as relíquias dos santos não são elas que fazem milagre, ou Deus ordena
guardar isso por questão de fé, mas é a fé da pessoa que cura, semelhante que a mulher com fluxo de sangue. Eu também não quero criar atrito nenhum, eu estou colocando a posição de acordo com o que eu entendo com relação à palavra de Deus. Né? Não tenho nada contra quem acredita, enfim. Que Deus seja o guia da sua vida, que te ilumine se você crê, se você não crê, que Deus também seja o guia de sua vida e faça aquilo que Deus te ordena. Mas a Bíblia não tem base para essas afirmações que a gente viu nesse vídeo. Tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, algum questionamento sobre fé, religião, sobre Bíblia, meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Manda para mim, que eu vou fazendo o vídeo, vou respondendo assim como for possível. E eu agradeço ao meu amigo Rafael, que me mandou esse questionamento. Que Deus te abençoe, Rafael. E vocês, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Deus os abençoe.